E aí, pessoal do primeiro ano, como é que estão vocês, gente? Espero que vocês estejam muito bem. Olha lá, pessoal, estamos aí chegando no quarto bimestre, ainda nesse sistema remoto, mas esperando ansiosamente voltar progressivamente às nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, então, vamos para as nossas aulas aí. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da colonização e ocupação da América. Nós hoje começaremos a trabalhar com isso, né, sobre essa conquista e colonização da América. E eu preparei para vocês aí uma apresentação em PowerPoint para nos ajudar durante o decorrer da aula. Então, vamos falar um pouquinho a respeito, né, dessa conquista e colonização da América hoje, galera. Muito bem. Só que antes nós sempre lembramos as nossas orientações aí para cada semana, né? Além de assistir a videoaula nessa semana 1 do ciclo 1 do quarto bimestre, eu peço a vocês a leitura das páginas 22 a 28, que é o conteúdo da nossa aula de hoje, da apostila 4 ainda, mas é o capítulo 2, tá bom? Depois eu peço que vocês façam as atividades da página 28 e 29. Novamente, sempre digo a vocês, coloca o gabarito sim na sexta-feira, mas também espero de vocês na sexta-feira lá participação no fórum. Legal, galera? Lembre que o fórum é muito importante, ajuda e contribui na formação da sua nota. E também na sala virtual, onde a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a matéria, podemos também esclarecer algumas dúvidas, certo? Então, conto com vocês também na sala virtual. Então, vamos falar aí sobre a expansão, desculpa, a conquista e a colonização da América. A primeira parte aqui que nós queremos mostrar para vocês é que é interessante que as motivações, o que levou, né, os europeus em especial a poder realmente embarcar para essas aventuras nesse novo continente. Mistura-se aqui a riqueza e a fé. Nos nossos documentos históricos a gente consegue perceber isso. Em especial a gente percebe isso no documento histórico chamado, né, o Diário de Colombo. A gente consegue claramente ver isso. Essa imagem que você vê aqui, quando Colombo retorna à Europa, ele traz alguns indígenas, além de presentes para a coroa espanhola. Nós vemos claramente ali no Diário de Colombo estas motivações, né? E entre essas motivações estava essencialmente a busca pelo ouro e pela prata. Mas também, diziam eles, que eles queriam alargar a cristandade ou fazer com que a cristandade crescesse. O outro mundo, ou seja, o novo mundo, a América, ela significava para muitos salvação, mas também fortuna. Salvação por quê? Porque ali estava o paraíso, e fortuna, porque abundavam riquezas, especialmente para eles, né, na forma de metais preciosos. Então, estas duas coisas vão ser as principais motivações para eles empreenderem essas aventuras dentro do novo continente chamado América. Também, gente, vai, com certeza, impulsionar ainda mais o desejo desses navegadores, desses empreendedores aqui, né, especialmente a lenda do Eldorado. A lenda do Eldorado, nós já falamos um pouquinho a respeito dela, e ela vai promover uma febre, literalmente uma febre em busca de ouro na região da América. De acordo com o que dizem aí, né, foi encontrado um indígena na região de onde nós temos hoje o atual Peru, e ele falou que havia um lugar onde se mergulhava em um lago sagrado, e literalmente esses indígenas emergiu com o corpo coberto de ouro em pó, como você vê essa representação aqui ao lado. E isso, gente, vai, sabe, inflamar cada vez mais aventureiros em busca desse Eldorado. Muitos deles, por exemplo, acreditaram vir pelos rios, né, Orinoco e Amazonas, ah, para tentar encontrar justamente essa região onde se encontraria, onde estaria o Eldorado ou a terra do Eldorado. E essas lendas certamente, com certeza, levaram ainda mais, né, aventureiros para essa região. Esses exploradores, a gente vê aqui entre os portugueses e espanhóis uma pequena diferença. Entre os espanhóis fica claro o desejo dele de busca de metais preciosos, em especial, como eu falei para vocês, no Diário de Colombo. A gente consegue perceber claramente isso. E vai ajudar ainda mais, porque logo eles encontraram ouro na região.
Em 1545, encontraram as minas de Potosí, na região onde hoje nós encontramos a Bolívia. Essas são as maiores minas de prata do mundo conhecido na época, e isso certamente facilitará ainda mais a vinda dos espanhóis para a região em busca de metais preciosos. Porém, junto com esta motivação de buscar riquezas estava, novamente, como nós falamos, a cristianização dos indígenas. Eles tinham esse interesse também, diziam eles, em cristianizar os indígenas, aumentar o cristianismo, né? Fazer com que o cristianismo se expandisse. E temos também os portugueses. Os portugueses, desde cedo, buscavam um novo caminho para as Índias. Então, eles vão conquistar o Ceuta em 1515, depois, posteriormente, vão chegar até dobrar no Cabo da Boa Esperança, e em 1498, Vasco da Gama realmente, definitivamente, chega às Índias, em Calicut, e consegue trazer 3 embarcações, 3 caravelas cheias de especiarias. Então, você vê claramente também nos nossos amigos portugueses o interesse nas especiarias, mas também você consegue encontrar nos documentos esse interesse na expansão do cristianismo pelo mundo. Eles se achavam, né, diziam-se certamente direcionados ou escolhidos por Deus para poder realmente levar ao novo mundo o cristianismo. Beleza, gente? Então, essas são as motivações que a gente estava falando sobre esse. Então, de fato, vem a colonização. As invasões, gente, frequentes de ingleses, franceses e holandeses vão acelerar o processo da colonização da América. A grande dificuldade estava no quê? Na verdade, não era só em um aspecto, era em vários aspectos. Primeiramente, tinham aspectos de se desprender da segurança europeia. Afinal de contas, as pessoas tinham uma vida tranquila na Europa e eles estavam vivendo ali da boa. E como é que eles vão agora para um lugar totalmente desconhecido e chegar ali e viver uma vida de aventureiros mesmos, né? Então, seria essa primeira grande dificuldade, encontrar pessoas dispostas a fazer isso. Segundo, e talvez a maior dificuldade foi essa, os altos custos da colonização, tanto para proteção como para produção. Proteção da grande e extensa costa americana, não era fácil proteger, você teria que custear isso através de armamento e também pessoas que pudessem fazer essa proteção da costa. De outro lado, também, para produzir, você precisa de mão de obra. E a falta de mão de obra né, foi também uma grande dificuldade. O que eles deveriam fazer? Inicialmente, eles começaram a explorar o próprio trabalho dos nativos. Depois, trouxeram também escravos africanos. Então, isso foi algo que também, né, fez com que eles despendessem de alta quantia de recursos. Por isso, também era uma grande dificuldade. Outro grande problema também, gente, estava na questão da subjugação dos indígenas. Subjugar os povos indígenas, né, não foi fácil. A convivência entre os europeus e os povos indígenas não foi pacífica, não foi tão fácil assim. E tentar realmente subjugá-los não foi realmente nada tranquilo para os nossos aventureiros europeus. O que a gente pode dizer é o seguinte, gente, que essa tarefa, realmente, a colonização, ela empreendia uma complexa e também consumia vultuosos recursos dos reinos e especialmente da burguesia comercial marítima que estava financiando essas viagens. Então, não foi fácil e foi realmente muito custoso para eles isso. Bom, chega então o momento de falarmos sobre a conquista da Terra. Nós já falamos um pouco a respeito disso, mas relembrando então, falamos aí. Inicialmente, nós vemos lá que a chegada, depois de Cristóvão Colombo em 1492, marcou o início da conquista das terras americanas pelos europeus. E após isso, há diversas tentativas. Inicialmente, né, eles vão se fixar mais nas Antilhas, onde encontram o ouro de aluvião, mas rapidamente esse ouro acaba e novos empreendimentos vão sendo feitos em outros territórios. Até que, em 1519, nós encontramos aqui o grande empreendimento do nosso amigo Hernán Cortés, que vai chegar ao México, onde habitavam os astecas. Nós já falamos sobre isso na aula passada, mas eu lembro a vocês aí que Hernán Cortés vai utilizar, além de armas poderosas, com os canhões e cavalos, que eles não conheciam, os indígenas não conheciam, isto na época, né?
eles vão chegar ali, vão usar também intérpretes para conseguirem compreender melhor a cultura local. E outro fator importantíssimo vai ser a própria religiosidade dos astecas, que viram em Cortés uma divindade. E por isso facilitou a entrada dele dentro do Império Azteca. E com certeza também outra grande forma de eles conseguirem vencer os astecas foi através das doenças. Eles exporam diversos indígenas com espanhóis doentes, que como os indígenas não tinham os anticorpos por essas doenças, acabaram morrendo diversos deles ou enfraquecendo diversos deles, para que assim eles pudessem ter mais facilidade na conquista. Após então a conquista do reino dos astecas, e isso vai acontecer em 1521, quando os espanhóis vão tomar definitivamente a cidade de Tenoch, né, de Tenochtitlan, aí então a mão de obra indígena e as riquezas minerais do território poderiam ser exploradas de forma mais grandiosa, né, pelos nossos amigos espanhóis. Então, gente, o que aconteceu? Eles vão procurar realmente cada vez mais explorar essa região. Vão te utilizar aí, lembra que nós falamos das motivações. Vamos procurar ouro, encontram ouro, mas também tinha outra motivação. E essa outra motivação era a expansão da fé religiosa. E nesse processo, na disseminação dos costumes, especialmente costumes cristãos, os sacerdotes religiosos terão um papel importantíssimo. Jesuítas, franciscanos e dominicanos vão ser utilizados ao monte para poder passar essa cristianização e também a nova cultura para o povo do Novo Mundo. O México passa a ser, então, chamado de Nova Espanha, materializando, então, assim, o projeto imperial que levou à dominação das culturas pré-colombianas, em primeiro lugar, dos astecas. Aí, ainda no século XVI, eles voltam os olhos para a América do Sul. E lá, Francisco Pizarro, ele vai receber autorização do rei Carlos V para avançar pelo interior da atual região do Peru e conquistar o Império Inca, né? E isso vai ser feito através da superioridade dos armamentos, como aconteceu, ele usa as mesmas praticamente táticas utilizadas por Hernán Cortés, mas também a diferença principal está nessa aqui, que foi a questão dos conflitos internos. Eles estavam passando por uma sucessão do trono. E o Império Inca, como nós explicamos para vocês, não faz isso através de hereditariedade. Atahualpa e o Huáscar estavam lutando pelo trono. Atahualpa vai ser o vencedor. E nesse momento de conflitos internos, aí que Francisco Pizarro vai chegar e vai conseguir, então, vencer através da captura de Atahualpa. Ele pega Atahualpa e exige dos indígenas uma alta quantia para que pudesse libertar. Mesmo recebendo essa quantidade de ouro em troca, ele ainda assim vai matar, né, Atahualpa e vai dominar a cidade de Cusco. Outro grande problema também para os incas foi a questão da excessiva centralização do poder inca. Os historiadores eles acrescentam essa razão para a rápida derrotada aí do Império Inca, porque o que acontecia? Quando dominava Cusco, dominava toda a região toda a região Inca, né? Todos os povos que estavam realmente abaixo da autoridade de Cusco, então ficaram sob a autoridade dos espanhóis. Então, essa extensiva centralização facilitou ainda mais a dominação espanhola na região. Bom, agora vamos falar sobre a organização da América Espanhola. Como foi organizada? Inicialmente, ela foi feita através dos adelantados, que eram aventureiros, beneficiários da coroa, que por meio das chamadas capitulações, eles eram agraciados, né, com amplos poderes para atuar nas áreas conquistadas. Então, ele recebia essa autorização para poder atuar ali em diversas localidades. Colombo, o Hernán Cortés e Francisco Pizarro, eles aproveitaram-se justamente dessa prática inicialmente. Bom, então isso é interessante. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, os encomendeiros, fossem ou não adelantadores ou não, adelantados, perdão, ou não, eles acabaram tendo poder maior até nas colônias do que a própria coroa. É então que, para facilitar a administração, que a coroa espanhola vai dividir os seus territórios em vice-reinos
e capitanias gerais aqui na América. Então, eles vão fazer desta forma. Os dirigentes desses vice-reinos e das capitanias gerais eram escolhidos pelo Conselho das Índias, que era um órgão criado pela coroa espanhola para centralizar a administração colonial em todas as áreas, jurídica, militar, legislativa, religiosa. Então, esse era o Conselho das Índias. Então, é desta forma que eles, então, agora encontram para poder centralizar ainda mais o controle da região. Os vice-reinos, gente, nós vamos falar aqui a respeito dele, são 4 vice-reinos. Nós temos a Nova Espanha, como você encontra aqui na região atual do México, Nova Granada, região de Venezuela e Colômbia, Peru, né, atual Peru, também Equador, e Rio da Prata, a parte onde hoje nós temos Argentina, Paraguai e o Uruguai. Legal? Então, esses são os 4 vice-reinos. Esses vice-reinos também, nós temos, além dos vice-reinos, nós temos as 4 capitanias gerais. Quais são as 4 capitanias gerais? Cuba, Guatemala, temos Venezuela e também Chile, nas mesmas atuais regiões desses países, só que contando com outras regiões também. Tá bom, gente? Enquanto os vice-reis e os governadores das capitanias estavam sujeitos ao controle direto da coroa espanhola, nós vamos ver então aqui o surgimento dos cabildos. E esses cabildos vão ser controlados pela política municipal. O cabildo, gente, ele é uma espécie de assembleia, né? Assim, igual o que nós temos hoje das câmaras municipais, onde estão os vereadores e eles administram junto com o prefeito a cidade, né? Então, essas câmaras municipais, elas eram constituídas por pessoas da aristocracia local, pelos nobres, né? Pelas pessoas mais ricas da região. Os grandes proprietários de terra, mineradores e grandes comerciantes também estavam entre esses cabildos. É interessante notar para vocês que a gente vai falar sobre a sociedade de colonial espanhola, uma sociedade que realmente se via claramente a diferença social, né? Essa desigualdade na pirâmide social nós vemos aqui. No topo dela estavam os chapetones e o próprio clero. Esses chapetones, eles eram os espanhóis, donos dos cargos mais altos, como vice-reis e até, né, presidentes das capitanias. Eles tinham os privilégios, eram os únicos a ter esses privilégios. Depois, posteriormente, surgirá uma nova camada dentro da colônia espanhola, americana espanhola, que são os crioulos. Esses crioulos são descendentes de espanhóis que nasceram aqui na América. Com o tempo, esses camaradas vão participar, sim, da elite colonial. Eles são os grandes proprietários e vão ser os principais integrantes dos cabildos, dessas câmaras municipais que nós acabamos de falar, certo? Com o tempo, gente, esses camaradas vão ser, principalmente lá no século XVIII, os principais proponentes da independência das Américas Espanholas, algo que nós vamos estudar mais à frente com vocês aí. Tá certo, gente? Nós também temos nessa América Espanhola os mestiços, que vão exercer um papel aqui intermediário, como capatazes, líderes, né, dentre os indígenas e dos escravizados. Eles eram também artesãos que serviam normalmente aos crioulos. E a grande parcela da população eram índios e negros. Muitos deles explorados, como nós vamos ver aqui, por regimes escravos e até semi-escravos da mita e da encomienda. Beleza, gente? E aqui na exploração econômica que nós falamos aqui com vocês. O comércio, o que era o comércio? O comércio, existia sim um comércio rico vindo da Europa para a América e da América para a Europa. E isso veio, né, foi controlado pelo monopólio comercial, aonde nós já conhecemos muito de longa data essa historinha aí, que a colônia só pode comercializar com quem? Com a metrópole, exatamente. Então, eles vão usar justamente disso. E para facilitar esse monopólio comercial, vai se criar ainda o sistema de portos únicos lá na Espanha. Cádiz e Sevilha seriam esses seriam os portos únicos, né? Seriam os únicos portos ali deles, e aonde poderiam sair os produtos para a América. Saíam de Cádiz e de Sevilha, tá certo? E para chegar aqui na América, só podiam chegar em Porto Belo, no México e também em Cartagena, que é a atual Colômbia. Essas regiões, Porto Belo fica na região de Cuba,
bom? México e Cartagena. Desculpa, Cuba não, Panamá, na região de Panamá. E no México e Cartagena. Então, nós vemos ali, esses portos seriam os portos únicos. É dessa forma que há o monopólio e controle comercial, ainda mais intenso. Cria-se também um sistema de frotas únicas. E qual que era o objetivo desse sistema de frotas únicas? Aonde eles deveriam ir, não só de rotas, né, de frotas, sendo únicas para ela chegar lá, é para impedir o contrabando de mercadorias e metais preciosos e para proteção da pirataria. Isso facilitava, mas não eliminava, né, a pirataria, que também foi exercida com a frequência na região. Até vai aumentando, especialmente porque os produtos pirateados, eles eram mais baratos e vão conseguir uma entrada mais fácil dentro de alguns lugares da Europa. Não evita, né? Mas tem. Então, o comércio foi uma das formas de exploração. Outra foi na agricultura. A agricultura eles faziam através das haciendas. As haciendas ficavam normalmente junto às minas de ouro ou de prata, de metais preciosos. Essas haciendas eram o quê? Eram as grandes extensões de terras ali onde se praticava a agricultura e a pecuária. Para quê? Para atender às necessidades do mercado interno, em especial da produção de minas na região. Então, essa imagem que vocês veem é dessas grandes haciendas, né? Que ficaram localizadas, né, em diversas regiões da América. Porém, entretanto, contudo, a mineração é, né, a galinha dos ovos de ouro dos espanhóis. Literalmente, a atividade econômica mais importante na América Espanhola foi a mineração. E eles faziam essa exploração através de dois sistemas principais, a encomenda e a mita. A encomenda era a exploração, era uma autorização da coroa espanhola para se explorar um grupo de indígenas, né? E essa exploração era dada a um colono, né? Esse direito, perdão, era dado a um colono. E esse colono era chamado de encomendeiro. Ele vai receber, então, direto da coroa, autorização para explorar esses nativos que estarão sobre a sua jurisdição. Porém, o que eles deveriam fazer em troca? Eles deveriam cristianizá-los. Porém, entretanto, contigo, na prática, os nativos eram obrigados a realizar serviços e pagar tributos ao encomendeiro e sem a contrapartida evangelizadora exigida pela coroa na maior parte dos casos. Ou não em todos, mas na maior parte dos casos. E temos também a mita. O que era a mita? Os índios, gente, eles eram escalados por sorteio para uma temporada de serviços compulsórios, ou seja, obrigatório nas minas. Por sua vez, os trabalhadores eles vão receber uma compensação assim muito baixa pelo trabalho desenvolvido ali nas minas. E após o final dessa jornada, ainda recebiam uma quantidade de minério conhecida como partido. Mas, devido às péssimas condições de trabalho na região, é que vocês percebem até através dessas imagens, e onde eles eram expostos a muitos perigos, né? Foi a partir daí que, e especialmente desse tipo de exploração, que a população indígena da região vai diminuir em larga escala, através dessa exploração da mita. Bom, então esta foi a forma como os nossos amigos espanhóis exploram a região. Então é isso, galera. Hoje nós paramos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. E se houver qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom, gente? Boa semana de estudos!